e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos dar uma volta a um baile das expectativas. Vamos falar do efeito Pigmalião. Já ouviste falar? O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao episódio 113 do teu podcast favorito. És o teu maior crítico. Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no livro Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprende a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. Olá, ouvintes do Quem Cala Consente. Durante a primeira temporada abordamos muitas vezes a forma como as expectativas são importantes e a maneira como aquilo que pensamos de nós vai moldar aquilo que nós somos. Aliás, até nesta temporada já falamos sobre o assunto, certo? Hoje vamos dar uma volta ao baile das expectativas, como eu disse. E é importante que estejas pronto para dançar ao som da realidade em que tu próprio estás a criar. Já ouviste falar do efeito Pigmalião? Que na verdade é a mesma coisa que dizer as expectativas moldam a realidade. É certo que se fores investigar também vais ouvir falar de outros nomes como o efeito de Rosenthal, até porque o primeiro grande psicólogo a fazer uma avaliação do efeito de Pigmalião foi exatamente Rosenthal. Mas antes de entrarmos no mundo da psicologia moderna, vamos recuar no tempo. Porventura conheces a história de Pigmalião? Não te vou ensinar mitologia, embora, como tu sabes, a psicologia tem uma tendência a utilizar a mitologia greco-romana como uma base de estudo para o comportamento humano. Não precisas de saber mitologia para entender o que vamos falar hoje. Mas se calhar eu vou-te dar umas bases para entenderes porque é que é o efeito Pigmalião. Pigmalião era um escultor do Chipre, um cipriota, que não estava para aí virado para o amor. Achava as mulheres, digamos assim, imperfeitas. Então, o que é que fez Pigmalião? De uma forma muito reduzida, de uma forma muito resumida, ele decidiu esculpir a mulher perfeita. Passou as noites, os dias a trabalhar numa estátua de pedra e quando terminou ficou completamente apaixonado pela sua criação. O pobre coitado andava aos beijos e abraços a um pedaço de pedra. Estava apaixonado pela sua estátua. Não estamos a falar destas novas tendências esquisitas dos dias de hoje. Estamos a falar de um mito grego. Imagina só o que é que os vizinhos de Pigmalião iam pensar. Só que Afrodite, a deusa do amor, ficou comovida com a paixão de Pigmalião. Ou então, talvez só quisesse que ele parasse de fazer aquela figura. E decidiu dar vida à estátua. Et voilà! Pigmalião ganhou a namorada perfeita. Agora, antes que tu comeces a esculpir o teu parceiro ideal, vamos pensar um pouco. Não achas que isto soa estranhamente familiar? Quantas vezes nós não moldamos as pessoas à nossa volta com as nossas próprias expectativas? Aquele colega de trabalho que achas que é um inútil, será que as tuas baixas expectativas não o estão a impedir de brilhar? Ou aquele filho a quem dizes constantemente que é um gênio, será que não estás a criar o próprio do Einstein? Ou então o próximo narcisista insuportável? É aqui que a nossa querida psicologia entra em cena. O efeito Pigmalião não se limita a estátuas de pedra a ganharem vida. Felizmente, porque senão os museus iam virar um caos. Na verdade, este fenómeno mostra-nos como as nossas expectativas têm o poder mágico de moldar a realidade. Imagina que és um professor e tens dois alunos, o Zezinho e a Mariazinha. Acreditas piamente que o Zezinho é um gênio da matemática, enquanto a Mariazinha,
digamos que não esperas grande coisa dela. Sem te aperceberes, começas a tratar o Zezinho de forma diferente, dás-lhe mais atenção, mais elogios, mais oportunidades para brilhar. E a Mariazinha, coitada, fica para segundo plano. As tuas expectativas esculpiram a estátua dela. O resultado é que o Zezinho, cheio de confiança e apoio, tornou-se mesmo num as da matemática. A Mariazinha, por outro lado, convence-se de que é uma nulidade e desiste de tentar. E assim, as tuas expectativas tornaram-se realidade. Parabéns, acabaste de ser o Pigmalião moderno a esculpir o futuro dos teus alunos com o cinzel das tuas crenças. Mas não fiques já a pensar que tens de começar a fazer isto de imediato. Este poder tem tanto de fascinante como de assustador. Pensa bem, quantas vezes as tuas próprias expectativas te limitaram a ti mesmo? Quantas vezes disseste para ti mesmo: eu não vou conseguir fazer isto. E nem sequer tentaste. É como se andasses pela vida com um par de óculos mágicos. Esses óculos fazem ver-te o mundo com as tuas expectativas. Se acreditas que és um falhado, esses óculos vão mostrar-te todas as razões para continuares a ser um falhado. Se acreditares que és capaz de conquistar o mundo, vais começar a ver oportunidades em todo o lado. E é aqui que começa a parte mais divertida da coisa. Estes óculos não são só teus. Toda a gente à tua volta também tem um par de óculos. Os teus pais, os teus amigos, o teu chefe, os teus filhos, todos eles têm expectativas sobre ti. Essas expectativas, bem, elas têm o poder de te moldar, tal como Pigmalião moldou a sua própria estátua. Mas não entres em pânico, não estás condenado a ser uma marioneta das expectativas alheias. A grande questão é se estás ou não consciente deste efeito. Consegues identificar quando as expectativas dos outros, ou as tuas próprias, te estão a limitar? É aqui que a verdadeira magia acontece. Quando te apercebes do poder das expectativas e ganhas a capacidade de as usar a teu favor. É como se ganhasses um superpoder da psicologia. O poder da expectativa molda o nosso destino. É hora de mudar a narrativa e traçar um novo caminho. Olho no espelho, vejo além do reflexo. As vozes do passado ecoam no meu contexto. Expectativas baixas, um ciclo vicioso. Mas hoje decido ser mais ambicioso. Não sou prisioneiro das crenças alheias. Reescrevo a história, novas ideias. O efeito Pigmalião não é mais uma sentença. É a chave para uma nova crença. The Beat. Eleva as tuas expectativas, acredita no teu potencial. Transforma os teus pensamentos, realiza o teu ideal. Agora que já percebemos a origem do efeito Pigmalião, vamos mergulhar nesta ideia de forma um pouco mais profunda. Na psicologia, o efeito Pigmalião é conhecido como a profecia autorrealizável. É como se tivesse uma bola de cristal mental, só que em vez de prever o futuro, estás a criá-lo. As tuas expectativas são como sementes que tu vais plantar no jardim da tua realidade. Se plantas couves, não vais poder colher rosas, pois não. Imagina este cenário. És o Zé. O Zé acorda todos os dias e diz para si mesmo: hoje vai ser um dia de treta. Adivinha lá o que é que acontece ao Zé. O Zé sai de casa com cara de poucos amigos, não cumprimenta ninguém, tropeça numa pedra porque nem olha para onde vai e depois queixa-se que o mundo está contra ele. Surpresa, surpresa, o Zé acabou de criar o seu próprio dia de treta. Agora pensa no exemplo de uma Maria. A Maria que acorda e pensa: hoje vai ser um dia do caraças. Hoje vai ser um dia espetacular. A Maria sai de casa a sorrir, cumprimenta toda a gente. Até ajuda uma velhinha a atravessar a rua. E mesmo quando pisa os desagradáveis cocós de cão, ri-se e pensa: que sorte, podia ter sido pior. No final do dia, a Maria tem uma história engraçada para contar, fez novos amigos e não teve um dia de treta. Vês a diferença? Sentes como as expectativas do Zé e da Maria moldaram as suas realidades? É como se fossem realizadores dos filmes das suas próprias vidas. O Zé fez um drama depressivo. A Maria fez uma comédia romântica. Mas atenção que isto não é só sobre pensamento positivo. Aliás, aqui,
Nos episódios do Quem Cala Consente, já falamos mais do que uma vez sobre positividade. Não é só dizer vai ficar tudo melhor, vai correr tudo bem. E esperar que o universo te traga um unicórnio cor-de-rosa. As expectativas influenciam os teus comportamentos, as tuas decisões e a forma como tu interages com os outros. Pensa num atleta que acredita que vai ganhar. Ele treina mais, alimenta-se melhor, dorme as horas necessárias. Quando chega à competição, ele está mais preparado, mais confiante. As suas expectativas positivas levaram-no a agir de forma a aumentar as suas hipóteses de sucesso. Por outro lado, se tu acreditas que vais falhar num exame, provavelmente nem vais estudar. Afinal, para que o esforço se vais chumbar de uma maneira ou de outra? E assim, crias condições perfeitas para... adivinhaste? Para chumbar mesmo. Mas o efeito Pigmalião não se limita só a ti. As tuas expectativas sobre os outros também têm poder. Lembras-te daquele professor que falamos antes? Provavelmente também tiveste um assim. Tiveste um professor que te deu mais atenção, mais desafios, mais oportunidades, ou por outro lado, um professor que te impediu de voar. É por isso que os nossos melhores líderes, os nossos melhores professores, os nossos melhores treinadores e mentores são aqueles que acreditam genuinamente no potencial das suas equipas, das pessoas, dos seus pacientes ou pelo menos dos seus amigos. Eles criam um ambiente onde as pessoas se sentem capazes de alcançar grandes feitos. É como se dessem asas às pessoas. Agora prepara-te para uma bufetada de realidade. A maioria de nós subestima brutalmente o poder das nossas próprias crenças pessoais. E já falamos disso mais do que uma vez no Quem Cala Consente. Andamos pela vida a dizer coisas como eu não sou bom nisso. Isso é para os outros que eu não consigo. E sabes o que é que estás a fazer, certo? A pigmaliares a tua vida. Estás a programar o teu cérebro para o fracasso. É como se tivesses um supercomputador na cabeça, que por acaso tens, mas em vez de o usares para conquistar o mundo, passas o dia a jogar solitário. Que desperdício. A verdade é que as tuas crenças são como filtros através dos quais vês o mundo. Se acreditas que és um falhado, o teu cérebro vai filtrar todas as informações para confirmar essa crença. Vais reparar em todos os teus erros, ignorar os teus sucessos e interpretar situações neutras como negativas. Por outro lado, se acreditas que és capaz, que tens potencial, que podes aprender e crescer, abres um mundo de possibilidades. O teu cérebro começa a procurar oportunidades, a ver desafios como chances de aprendizagem, a notar os teus progressos. É por isso que é tão importante sermos críticos das nossas próprias crenças. Quantas vezes não deixaste de tentar algo novo porque tinhas a crença limitante de que não eras bom nisso? Quantas oportunidades tu já perdeste porque acreditavas que não eras o tipo de pessoa que fazia aquilo? Pensa nisto. E se estiveres errado? E se todas essas crenças limitantes que tens sobre ti forem apenas histórias que contaste a ti mesmo vezes suficientes para acreditar nelas? E se tu pudesses reescrever a tua história? O efeito Pigmalião mostra-te que tens mais controlo sobre a tua vida do que tu pensas. E não estou a dizer que podes voar se acreditares que tens superpoderes. E por favor, nem sequer tentes isso. Mas podes certamente ir mais longe a andar, passo atrás de passo. As palavras têm poder, moldam realidades, positivar o discurso, criar oportunidades. Não sou limitado pelo que os outros veem, sou o arquiteto do meu próprio devir. O mundo é um espelho do que projetamos. Se esperamos o melhor, é isso que alcançamos. Pigmalião ensina, a expectativa é crucial para esculpir o nosso potencial real. Eleva as tuas expectativas, acredita no teu potencial. Transforma os teus pensamentos, realiza o teu ideal. Realiza o teu ideal. O lado negro das expectativas. Agora que já percebemos o poder das expectativas,
tanto as positivas como as negativas, vamos dar aqui uma espreitadela mais profunda ao lado negro da força. Sim, as expectativas baixas são como aquele tio chato que aparece em todos os almoços de família, que é irritante, persistente e capaz de estragar qualquer festa. Quando tens expectativas baixas sobre ti próprio, é como se andasses com um saco de chumbo às costas. Cada passo torna-se mais difícil, cada obstáculo parece uma montanha intransponível. Eu nunca vou conseguir aquele emprego. Dizes para ti. E assim, nem sequer te candidatas. Parabéns, acabaste de transformar a tua profecia em realidade. Imagina que és um cão. Sim, um cão. Estás num quintal, rodeado por uma cerca elétrica invisível. Nos primeiros dias tentas sair e levas choques. Eventualmente aprendes a ficar dentro dos teus limites. Agora, se alguém remover a cerca, se alguém desligar a eletricidade, tu continuarás dentro dos teus limites, porque internalizaste a expectativa de que não podes ir mais longe. És um cão livre, preso numa jaula imaginária. Ridículo, não é? Pois bem, é exatamente isso que fazes quando te limitas com as baixas expectativas. As únicas paredes que te impedem de ir mais longe são aquelas que tu constróis à tua volta. E depois transformas-te naquilo que nós, na psicologia, damos alguns nomes interessantes. Podes transformar-te no quase atleta. Aquele que decide começar a correr e nos primeiros minutos conclui: não nasci para isto. E assim termina a carreira do atletismo. Podes transformar no artista frustrado. Desenhas algo, olhas para o resultado e pensas: isto parece ter sido feito por um macaco bêbado. Em vez de praticares e melhorares, desistes. E o Picasso fica a chorar no céu dos artistas. Ou então podes transformar naquilo que chamamos o empreendedor de sofá. Aquele que tem uma ideia de negócio brilhante, mas pensa: isso é para gente mais esperta e para gente que tem contactos. E se calhar assim, a próxima grande startup empresarial morreu antes de nascer. O verdadeiro perigo está quando tu internalizas expectativas externas negativas. É como se andasses com um coro de críticos na tua cabeça, todos a gritar que não serves para nada. E o pior é que muitas vezes nem são as tuas vozes, são as vozes dos outros. Lembras-te do tal professor que já falamos hoje? Se ele te limitava, ele pode ser uma dessas vozes. Lembras-te da tua educação de criança? Se te limitavam, essas podem ser as tuas vozes. É como se tivesses hackers negativos no teu sistema operativo mental. Mas não desesperes, porque há sempre uma luz ao fundo do túnel, aqui no Quem Cala Consente. Afinal de contas, a ideia é desenharmos em conjunto um plano para tu viveres em pleno. É hora de reprogramar essa mente. Vou-te ensinar técnicas simplistas de programação neurolinguística para dares um upgrade ao teu software mental. Pensa na tua mente como se fosse o teu smartphone. E está na hora de fazeres um update e livrar-te desses bugs limitantes. Primeiro é importante que reformules as tuas crenças. Como que traduzir pessimista para possibilista. Por exemplo, em vez de eu sou péssima matemática, tenta a matemática para mim é um desafio. Em vez de não vou conseguir aquele emprego, transforma em vou preparar-me o melhor possível para aumentar as minhas hipóteses. Em vez do típico sou velho demais para aprender inteligência artificial, transforma isso em tenho experiência de vida que me ajuda a ter uma nova aprendizagem e entender melhor a inteligência artificial. Espera, por que eu falei da inteligência artificial? Já estás a acompanhar o meu novo podcast que está em todas as plataformas sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA, e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. De volta ao nosso efeito de Pigmalião e à maneira como podes reprogramar esse processo, vou-te dar os tais exercícios práticos para elevares as tuas expectativas.
Vai aos episódios anteriores procurar aquele em que falamos do diário de pensamentos e todos os dias utiliza-o. Não posso deixar de lembrar em todos os episódios que a tua consciência depende deste ato de querer estar consciente. E a utilização do diário de pensamentos é, de facto, um ato de consciência máximo. E no próprio diário de pensamentos, eu propunha-te durante a próxima semana fazeres o diário da gratidão sarcástica. Todos os dias escreve 3 coisas pelas quais estás grato, mas com um toque de humor. Por exemplo, hoje estou grato por não ter tropeçado nas minhas próprias expectativas baixas. O humor e o registro positivo de algo na tua vida vai levar-te para um lugar bem mais seguro. O segundo exercício que eu te proponho é o desafio do e se. Sempre que te apanhares a pensar, não consigo, não me apetece, é melhor não, pergunta a ti mesmo de forma consciente, interrompe-te de imediato e pergunta, e se eu conseguisse? E se me apetecesse? E se eu fosse? E se eu quisesse? Imagina os cenários mais ridiculamente positivos. O importante é que o e se torne útil, presente e cada vez mais consciente para se transformar num hábito. Podes, por exemplo, fazer isto em frente a um espelho. Olha-te ao espelho todos os dias e faz exatamente estes e se's. E depois, antes de sair da frente do espelho, diz 3 coisas positivas sobre ti. Se te sentires um idiota, ótimo. Estás a sair da tua zona de conforto. A última proposta de exercício que te vou fazer é jogares ao jogo dos sucessos. Passa um dia inteiro à procura de provas de que és capaz. Cada pequena vitória vai contar. Mesmo as coisas mais ridículas. Conseguiste levantar-te da cama? Vitória. Não queimaste o almoço? És um chefe de Masterchef. Já acabaste aquele trabalho que tinhas para fazer? Parabéns, conseguiste. Estás a chegar a casa? Fantástico, o dia está a acabar. Por mais que isto te pareça simplista e menor, tu estás a ensinar o teu cérebro a pensar de uma maneira diferente. Estás conscientemente alerta para tudo o que se está a acontecer. Mas atenção, não caias na armadilha dos pensamentos positivos superficiais. Não é só dizer eu sou incrível, eu sou capaz, 1000 vezes em frente ao espelho e esperar que o universo, que veio substituir o Senhor das Barbas, te vai entregar o sucesso na bandeja de prata. Não é assim que funciona. Estamos a falar de ciência, estamos a falar de cérebro. O verdadeiro poder está em alinhar as tuas expectativas em ações concretas. É como plantar uma semente e depois regá-la. Não é só enterrar a semente e esperar que uma árvore gigante apareça magicamente. A cultura do pensamento positivo superficial é como pôr um penso rápido numa perna partida. Pode fazer sentir-te melhor por um momento, mas não resolve rigorosamente nada. O que precisas é de expectativas realistas, desafiadoras, combinadas com uma ação consistente e consciente. Afinal de contas, o tal plano para tu viveres em pleno. Lembra-te que as tuas expectativas são muito poderosas, mas não são mágicas. São como um mapa para o teu cérebro, um bom mapa que te vai guiar na direção certa. Onde está o Wall-E? Sim, ouviste bem, é onde está o Wall-E. O que vamos fazer agora é como um jogo de onde está o Wall-E, mas em vez de procurarmos aquele tipo de camisola às riscas, vamos procurar expectativas a moldar a realidade. O primeiro caso é o da Maria cansada de ser sexy. A Maria sempre acreditou que era uma desastrada nata em relacionamentos. Resultado, em cada encontro que ia, conseguia derramar a bebida, tropeçar nos próprios pés, ou dizer algo tão embaraçoso que fazia ao seu par querer escavar um buraco para desaparecer. As suas expectativas negativas transformavam-na numa versão humana do pateta em cada encontro. Moral da história: se esperas ser um desastre, o tal universo vai fazer os possíveis por não te desiludir. Segundo caso, o António quase lá. O António sempre sonhou ser o escritor, mas tinha a crença firme de que os escritores nascem, não se fazem.
Então o que fez o nosso amigo? Passou anos a falar sobre o grande romance que ia escrever um dia. Enquanto isso, não escreveu uma única palavra. Afinal, se não és um escritor nato, para que tentar, não é? O António, quase lá, transformou-se num especialista em procrastinação criativa. Tudo graças às suas expectativas limitantes. E vamos a um terceiro caso de Pigmalião. Vamos lá ver. Onde está o Wall-E? Onde está a expectativa a moldar a realidade? O terceiro caso é sobre uma empresa, a empresa Desunida. Esta empresa tinha a brilhante expectativa de que os seus funcionários eram preguiçosos por natureza e precisavam de supervisão constante. Resultado: criaram um ambiente de trabalho tão sufocante, tão microgerido, que os funcionários perderam toda a motivação e criatividade. A profecia autocumpriu-se. Os funcionários tornaram-se de facto desmotivados e improdutivos. Parabéns à empresa Desunida. Ela criou o seu próprio pesadelo corporativo. Agora que brincamos aonde está o Wall-E, agora que identificamos aonde tu andas a usar o efeito de Pigmalião na tua vida, aonde à tua volta Pigmalião construiu as suas estátuas, eu tenho um desafio para ti. Sim, para ti que estás aí a fingir que não é contigo. Nos próximos dias quero que sejas o tal detetive das tuas próprias expectativas. Observa os teus pensamentos, as tuas ações, as tuas reações. Onde é que tu vês o efeito Pigmalião a manifestar-se na tua vida? Onde é que está o Wall-E? E depois, diz-me qualquer coisa, envia-me por e-mail. E se estiveres com dificuldades, já sabes que podes contar comigo. A profecia realiza-se quando acreditamos em nós. O efeito Pigmalião, a nossa própria voz. Eleva as tuas expectativas, acredita no teu potencial. Transforma os teus pensamentos, realiza o teu ideal. Eleva as tuas expectativas, acredita no teu potencial. Transforma os teus pensamentos, realiza o teu ideal. A profecia realiza-se quando acreditamos em nós. O efeito Pigmalião é nossa própria voz. E chegamos à reta final deste episódio sobre o efeito Pigmalião. Aprendemos que as nossas expectativas são como o controle remoto da realidade. Vimos como as expectativas baixas são como aquele amigo pessimista que temos, sempre a prever o pior e de alguma forma a conseguir que isso aconteça. Descobrimos que internalizar expectativas negativas externas é como deixar os outros programarem o nosso próprio GPS. Mas também ficamos com algumas dicas para reprogramar as nossas expectativas, para detectar onde está o Wall-E e pegar no tal sistema operativo do cérebro e corrigir alguns dos bugs. Assim vamos juntos para o plano, para tu viveres em pleno. E depois age mediante as expectativas. Eu, por exemplo, tenho a expectativa de que tu agora vais ponderar, usar o teu diário de pensamentos e partilhar este episódio. E não só partilhar, como recomendar todo quem cala consente aos teus melhores amigos. Também podes recomendar aos outros, mas os teus melhores amigos já merecem, não? Entretanto, por ter estado comigo durante todo este episódio, resta-me agradecer-te profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. E com isto, meus caros ouvintes do Quem Cala Consente, chegamos ao fim de mais um episódio. Vamos apenas dizer que as vossas expectativas para o próximo episódio têm que ser altíssimas. Até lá, lembrem-se, as vossas expectativas são um superpoder. Usem-nas com sabedoria. E se estiver a custar, façam-me perguntas. Digam-me de voz. Contem-me tudo. Porque quem cala, consente. Foi feito para ti.